presenciei agora há pouco, né? O Enilson falando uma situação, que eu não vou citar com quem que foi, né? Mas que ele chamou uma pessoa que é a cabeça hoje de um dos bancos, né? E ele estava em outro país, aqui era 17 horas e lá era 5 horas da manhã e ele te atendeu, né? E prontamente, né? Então acaba tendo esse acesso porque... Não porque o Enilson é o Enilson que já foi das financeiras, foi o cabeça já de várias financeiras, mas porque você está representando a classe que interessa o cara, a instituição também. Né, eu sempre digo, quando a gente está por aí afora, nesse Brasilzão, que agora a gente tem andado até mais tempo juntos, né? Eu sempre digo o seguinte, que quando você fala sozinho, você não é ouvido. Quando você fala através de um megafone, e a FENALTO é um megafone, como as associações estaduais são megafones, você seguramente vai ser ouvido porque você fala mais alto, você fala mais grosso. E, na boa, toda essa cadeia que a gente citou aqui, seja do sistema financeiro, seja de portais, seja de seguradoras, seja de locadoras, seja de despachantes, seja de vistoriador, seja do próprio regulador do governo federal, Senatran, Detran, todo esse pessoal vive da gente. E, portanto, a gente tem que aproveitar essa relação que a gente tem para maximizar e fazer com que essas coisas aconteçam da melhor maneira para a gente, para beneficiar a nossa categoria. Você citou, né, a questão dos impostos ali, né, que tá todo mundo sem saber mais ou menos como é que vai ser essa questão da reforma tributária, né? Mas a gente teve exemplos que já aconteceram, né, Nilson? De redução, né, de alíquota, né? Por exemplo, aqui no Paraná a gente paga hoje acho que 0,95, chegou a ser 0,90, né? Estado de São Paulo, na pandemia, foi para 5%, né? O valor do ICMS, sim, né? E depois foi brigando agora é 1,8 através da FENALTO, através sim, da associação, tá da UVESP. sendo obrigado para diminuir, inclusive. Sim, né? Já chegou em 1,8, que ainda é muito alto. Sim. O Estado do Espírito Santo, através também de briga da associação, dos lojistas lá, conseguiram zerar o ICMS, né? Então já tem conquistas históricas, né? Em vários sentidos, como essa que eu falei agora, né? E olha por que a gente está entrando nessa história da reforma tributária. Porque na reforma tributária, o ICMS, que é o principal imposto que incide, né? E é um imposto estadual, em cada estado tem uma cobrança diferente. Existem 3 estados do Brasil que a alíquota é zerada, Espírito Santo é um deles. Existem 3 estados do Brasil que a alíquota é cobrada pela área, pelo metro quadrado, e o resto do Brasil, cada um tem uma alíquota diferente. E aí o que acontece? Os deputados e senadores, em prol de fazer uma simplificação dos impostos, eles põem todos os ICMS dentro de um liquidificador, põem água, açúcar, bate e joga para você tomar. Aí é o seguinte, o cara que tem a maior alíquota, talvez ele pegue uma alíquota média. Mas e o cara que tinha alíquota zero? Vai voltar a pagar? Sim. E o cara que pagava por metro quadrado, vai pagar agora por operação? Então, é nessa discussão que a gente está. E o mais interessante de tudo é que a gente percebe claramente que dentro das salas com ar-condicionado, planilha aceita qualquer coisa que você digitar lá dentro. Mas do lado de fora, o impacto que dá no mercado é outro. Então, a gente não sabe onde vai terminar essa história. Mas a gente está brigando desesperadamente para que ela não vire um filme de terror. Dentro dessas conquistas, tem várias situações, inclusive, que tem para acontecer, que essa briga vai fazer valer mais a pena ainda, né? A gente pega o exemplo aí do Renave. Né? Sim. O Renave, ele vai fazer ainda mais sentido para as lojas de seminovos, né, a partir do momento que o ICMS for viável, né? Perfeito. Porque o que acontece? Hoje a gente sabe que acaba tendo muitas lojas trabalhando meio que na informalidade, né? Trabalhando com não emitindo, né? Tipo fazendo. Por quê? Porque o custo fica muito alto, né? E o Renave, você tem o custo de transferência, você tem o custo no tradicional, o custo do ICMS, e o Renave faz o quê? Um facilitador, né? Para você reduzir esse custo dessa transferência, ter ela mais de forma imediata, né? E ela tem também, para isso, é importante essa situação, né, de a gente estar trabalhando em cima dessa redução do ICMS, para que o mercado saia da informalidade e vá cada vez mais, né, para
a forma correta de trabalhar, né, Nilson? A luta da Fenalto e a luta das associações é para fazer com que o lojista de veículos se torne efetivamente um empresário do setor automotivo, ao invés de ser chamado, como a gente fala ali, de picareta. Ouvimos até um nome novo, que era catireiro. Catireiro, né? Catireiro, picareta, garagista, boqueiro. A gente tem que ser considerado e ouvido como empresários do setor automotivo. E para a gente fazer isso, a gente precisa estar na formalidade. Uma outra coisa que é muito importante é que, na formalidade, os órgãos de crédito conseguem oferecer mais crédito para as lojas. Porque, na realidade, o cara não vai oferecer um crédito para a loja quando a loja não tem como comprovar o que é que ela tem de ativo. Então, assim, o que você obtém de limite de crédito é o que você comprova que você pode assumir de compromissos. E se você não tem nenhum, porque tudo é consignado, ou tudo é por procuração, ou tudo é por fora, o que é que você pode assumir de crédito? Basicamente nada. E aí o setor fica carente de crédito e todo mundo sabe que setor de consumo só existe quando tem crédito. Quando não tem crédito, não tem. E aí tem um desejo dos bancos de avançarem na oferta de crédito PJ para lojas a partir do momento que o Renave seja uma realidade. A gente é uma prova viva disso, né, Silvão? Em 2018, Nilson, a gente resolveu tomar a decisão de mudar, por exemplo, para lucro real, né? E fazer tudo mega 100% por dentro, né? Se comprar uma água aqui, tem que explicar por que está comprando aquela água. A oferta de crédito mudou consideravelmente para a gente, né, Silvão? A gente começou a ter acesso a créditos que a gente nem sabia que existia, né? Tipo, e o banco vindo oferecer para a gente, né? Então, essa conscientização e essa formalização pega na veia, isso que você falou, realmente, na prática mesmo. A gente sentiu isso. E você melhora o crédito e você melhora a taxa do crédito. Perfeito. Ainda tem mais essa. Sim. As nossas melhores taxas estão no Banco do Brasil. Estamos assediados pelo Banco do Brasil sempre. Todo quanto é produto que chega com subsídio, né, nos oferecem com carência de 1 ano, com taxas excelentes. Por quê? Por causa da nossa formalidade, né? Que a gente está fazendo tudo transparente por dentro, né? A palavra crédito vem de acreditar. Acreditar, exatamente. Então é assim, o banco acredita que se ele der um dinheiro para você, você vai devolver. Boa. Quanto mais ele acreditar que você vai devolver, mais dinheiro ele te dá. É basicamente isso, cara. Todo mundo fala assim, banco só dá crédito para quem não precisa de crédito. Não, na realidade, se você estiver na informalidade, você precisa muito de crédito, mas você não tem como fazer com que o banco acredite que você vai pagar. Agora, se você tem fazer com que ele acredita, ele te dá crédito. E o que você acha desse movimento que está acontecendo, né, dos lojistas, que nem você viu aqui hoje, né? O lojista rodou 2.700 quilômetros para vir de Rondônia até Curitiba, de carro. Buscando conhecimento, né? Outro veio de Belém do Pará, né? Estava aqui já para participar do evento que vai acontecer amanhã. Vão ter 200 lojistas aqui, a gente viu lá nos outros eventos. Vamos ter um congresso Fenalto, que esse ano acredito que vai ser, o ano passado já foi o maior da história, e esse ano a expectativa é que seja ainda maior, né? Isso mostra que é um movimento que o mercado, no teu ponto de vista, está tendo uma maior procura, né, por melhorar os processos, por profissionalizar, por ser empresário mesmo. Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Legal. Eu vou deixar o Congresso Fenalto para o finalzinho do meu comentário, mas eu vou te contar uma história aqui. Eu acho que depois que a gente almoçou, da última vez que eu vim aqui, o Silvan foi me deixar, se eu não me engano, no aeroporto. E aí ele me confidenciou assim, o Rodrigo acha que vocês da Fenalto, ou você, Enilson, não vê com bons olhos os eventos independentes que não são os eventos da Fenalto. Eu falei, não, Silvan, mas de onde vocês tiraram isso? Ele falou, não, a gente acha. Eu falei, não. E aí eu me toquei de uma coisa naquele dia, Silvan, estou falando aqui para vocês, que na realidade a gente nós não tínhamos nos posicionado de uma maneira que as pessoas entendessem que a gente estava simplesmente procurando saber quais eram os bons formadores de opinião, quais eram os bons treinadores, os bons exemplos que poderiam ser replicados.
Porque, na realidade, de uma hora para outra, vocês sabem disso, começaram a surgir 1001 alternativas de coach, treinamento, podcast, guru, santuário, oráculo. Começou a surgir gente de tudo quanto é lugar oferecendo serviços. E, na realidade, a princípio, tudo isso é bom. Só que, em alguns momentos, alguns sacerdotes de oráculos, ou treinadores, ou coaches e tal, não estão necessariamente transmitindo conhecimento, estão basicamente surfando uma onda. Sim. E o cara que está na loja querendo aprender está sendo, de uma certa maneira, iludido por essa ideia de que eu estou me profissionalizando e tal. E a gente ficou muito atento e muito cuidadoso, porque, de uma certa forma, é bom que vocês entendam que quando a Fenalto aparece, ela, de uma certa forma, sanciona, ela chancela os seus parceiros e as pessoas. É o famoso dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Então a gente começou a tomar cuidado, mas isso começou a aparecer que a Fenalto era contra os eventos. Tem eventos nas associações e a Fenalto é contra. Não, a Fenalto é a favor. Tem eventos que são formados por grupos de empresas que querem oferecer serviços e oferecer treinamento para o pessoal e a Fenalto é contra. Não, a gente é a favor. A gente só é contra quem a gente acha que não vai prestar um bom serviço para a loja e a gente toma certos cuidados. Mas com vocês especificamente, a gente, fruto daquela conversa, daquele dia que a gente foi comer lá na churrascaria, depois que eu passei por aqui, foi que eu me toquei que a gente deveria dar sinais para o mercado de quem era que a gente achava que realmente merecia ter a atenção. Sim. E merecia a proximidade e a chancela da Fenalto. E é basicamente isso que a gente tem feito.